Queridos alunos, vamos então corrigir a nossa semana 3 do PET 2, Plano de Estudo Tutorado. E nesta semana 3 nós refletimos um pouco sobre o racionalismo, especificamente o filósofo René Descartes, filósofo francês, século XVI. E tivemos aí duas questões, mas depois uma questão lá dentro do vídeo, que estava como complemento ali. Na primeira, a relação que se faz do pensamento de Descartes é chamando ele, a gente vê isso muito aí na internet, em várias páginas, chamando ele de cético, né? A pessoa cética é aquela que duvida de todo tipo de conhecimento, mas que duvidar igual Descartes fez é uma questão. Mas o cético, ele não acredita que nós conseguimos chegar a uma verdade. Aí é o que diferencia o que é esse duvidar de Descartes, né? O Descartes, quando duvida, duvida para a gente ir limpando aquilo que são pensamentos ilusórios da nossa mente, para se chegar à verdade, aos pensamentos realmente puros, aqueles que são distintos, claros, que são assim absolutos. Então ele acredita que nós chegamos a uma verdade, a verdades que podem ser realmente comprovadas pelo seu método, e nesse método, usando principalmente a matemática, né, se chega a verdades absolutas, claras, distintas. Então o Descartes se diferencia do cético por causa disso. O cético acredita que nós não chegamos à verdade. Descartes acredita que chegamos sim através do método de poder fazer um passo a passo aí de limpar aquelas ideias que são ilusórias, né? Que não são verdadeiras. A segunda, que é num texto dele, do livro Meditações, refere-se a um gênio maligno, né? Que em primeiro momento logo a gente pensa que esse gênio maligno é Deus, mas que tipo de Deus que ele quer dizer aqui? Então ele faz referência a um ser, a um ente que possa estar colocando até mesmo ideias na nossa mente, quando principalmente para o racionalismo, o conhecimento a priori é aquele conhecimento que já nasce conosco, né? Aquilo que já está em nós, ele pode nos enganar. Então, para a gente ver como que Descartes mostra que a gente possa vencer esse gênio maligno. Primeiramente, não aceitar todo tipo de pensamento como verdadeiro, né? Então, nós, para vencermos ele, a gente precisa analisar, examinar todos os nossos pensamentos, analisar usando o seu método, ponto por ponto, dividindo ele, distinguindo cada pensamento, vendo se isso é verdade, não é, até chegar a uma ideia verdadeira. E assim a gente vence o gênio maligno, né? Porque nós, sendo autônomos com o nosso pensamento, que é aí a grande frase de René Descartes, né? Penso, logo existo. Essa inauguração do cogito, né? Do cogito, que refere-se a essa frase, né? Cogito ergo sum. Então, penso, logo existo. Se eu sou uma pessoa que analiso tudo aquilo que são os meus pensamentos, logo eu existo enquanto um sujeito independente do objeto. Eu sou dono, pela minha própria razão, dono da minha existência. Então não dependo. Aí a gente pode pensar isso de forma concreta, né? Quando eu penso em lobisomem, por exemplo, mula sem cabeça, ou até mesmo quando você faz a experiência de colocar um canudo dentro da água, num copo transparente, você observa que ele quando você olha assim, ele entorta, né? Pela visão ótica que você tem. Então, as experiências nossas, elas trazem muitas ilusões. E nisso a gente precisa não agir, por isso que o racionalista vai dizer que os sentidos eles são importantes, mas eles nos enganam também.
Mesma coisa de pensamentos, quando você pensa em seres aí que não existem, mas você consegue juntar várias informações e criar esses seres, né? Então é preciso analisar tudo isso para chegar às verdades que vão mostrar onde que estão as ilusões. Dentro também desse contexto, lá no vídeo eu tinha separado uma pergunta que vocês iam perceber lá muito fácil a resposta, o vídeo para a gente perceber a filosofia de Descartes através de outros tipos de comentários, né? Então, responder para Descartes, como que resolvemos os problemas mais profundos da filosofia? Aqui nós temos que pensar, mas que problemas são esses? No contexto da filosofia moderna, a grande questão que se passava, né, entre várias outras, mas a mais importante, como que é possível o conhecimento verdadeiro, né, daqueles embates que já vinham em transição da Idade Média para a Idade Moderna. Então, como chegar ao conhecimento verdadeiro? Filósofos como René Descartes, nessa linha do racionalismo, vão mostrar um viés. E depois os empiristas vão ter outro viés, né? Mas essa questão de chegar ao conhecimento verdadeiro é muito importante. E ao colocar a primazia da razão, nos separando assim do objeto, que o ser humano, ele é o sujeito, aquele que pensa, ele é o sujeito autônomo, né? Ele não depende de nada para existir a não ser do próprio pensamento dele. Então nós vamos achar realmente esse verdadeiro conhecimento dentro de nós mesmos, né? Então procurando profundamente em nós mesmos, nas nossas ideias, na nossa forma de analisar aí as verdadeiras ideias, nós vamos encontrar aquilo que é o sujeito, o autônomo, o cogito, né? O ser pensante, né? Então, para o racionalista, então todo o pensamento de Descartes, ele como uma referência aí, ele sendo esta referência o pai da filosofia moderna, o pai do racionalismo, ele é uma referência de vários contextos, porque sua filosofia traz uma nova ideia do sujeito agora. É o sujeito autônomo, né? O sujeito pensante, é aquele que pensa, mas usando apenas a razão, que depois outras correntes filosóficas posteriormente vão debater sobre isso e vão mostrar as falhas disso. Mas no contexto de Descartes foi muito importante para a evolução até mesmo da ciência, né? Da filosofia, da matemática e da física. Então a gente termina essa semana 3 e logo deixarei disponível a semana 4 para a gente fechar o PET 2. Então um abraço a todos, alunos, e até a nossa próxima aula.